Biogeografia e pandemia viral. Nada pode ser mais atual do que a pandemia que estamos vivendo. Nossas vidas foram remodeladas por conta de um vírus que ocorre mundialmente. Houve um distanciamento das relações sociais, onde a internet é o meio de aproximação. Em alguns casos, o modo de trabalho se transformou em home office, escolas fecharam e as pessoas tiveram que se adaptar ao ensino à distância. Às vezes não tão bem adaptados assim. Mas como será que chegamos até aqui? Primeiro, precisamos entender a origem e evolução dos vírus. Os vírus se originaram de outras células com RNA segmentado que coexistiam com ancestrais das células modernas. Além disso, possuem a capacidade de se reproduzir sem perder suas características, tendo influência dos ambientes, como observado no caso do novo coronavírus. Apesar de constituírem material genético próprio, os vírus dependem de outros organismos para se reproduzir. As moléculas e os sistemas do hospedeiro são necessários para poder reproduzir e replicar as suas próprias células. Durante a reprodução do DNA viral, podem ocorrer mutações que podem ser facilitadores de introdução a novos hospedeiros e a evolução de novos vírus. Quanto maior a replicação, maior a probabilidade de mutações. A interação do ser humano com a natureza e o modo como nossa sociedade evoluiu e se desenvolveu também contribuíram para a evolução dos vírus. A globalização e o acesso universal às tecnologias semelhantes é um exemplo disso. O indivíduo portador de um determinado vírus, em poucos dias, pode distribuir o patógeno para diversos lugares através de viagens aéreas. Além disso, temos uma evolução em conjunto. Estima-se que 40 milhões de humanos possuem fragmentos de retrovírus e que esses fragmentos participem de funções importantes no nosso organismo. Mas o que isso tem a ver com biogeografia? A biogeografia vem do grego bio, vida, geo, terra e grafia, escrita. E pode ser definida como o estudo da distribuição de seres vivos pelo planeta e dos mecanismos e passos que levaram a ela. Mas por que os organismos estão onde estão? Nesse caso, a dispersão pode explicar. Imagina que temos uma população inicial. Essa população vai se reproduzindo e expandindo sua área de ocupação até encontrar uma barreira geográfica. Nesse caso, podemos imaginar uma cadeia montanhosa. Alguns indivíduos dessa população começam a atravessar essa barreira e ocupar o outro lado. As condições ambientais e ecológicas dos dois lados da barreira não são necessariamente iguais. Ou seja, os indivíduos que atravessaram a barreira agora estão submetidos a diferentes pressões evolutivas em relação àqueles que permaneceram no lado original. Ao longo do tempo, essas duas populações vão evoluir de maneiras diferentes. Então, dispersão é o conjunto de processos que levaram indivíduos de uma determinada espécie para um local diferente daquele em que viviam seus progenitores. E é um conceito importante para entendermos a pandemia de SARS-CoV-2. Outro ponto é como os organismos interferem entre si. Aqui, mais precisamente, o ser humano. Na medida que a sociedade se desenvolveu em ciência, tecnologia e economia, as relações entre os indivíduos e o ambiente mudaram. Com isso, ocorreram consequências dessa intervenção, como desmatamento de florestas, extinção de espécies, mudanças climáticas e disseminação de doenças. Havendo rompimento dessa estrutura e o desequilíbrio dos organismos, os seres humanos ficam mais expostos a esses organismos, outrora isolados. As doenças infecciosas têm aumentado nos últimos anos. Historicamente, mais da metade das doenças foram transmitidas de animais para os seres humanos. Gripes e pneumonias possuem a capacidade de gerar uma pandemia, devido às mudanças ambientais e às características biológicas desses patógenos, ocorrendo um grande número de pessoas doentes em um período curto de tempo e em uma extensão territorial grande. Inicialmente, é importante entender como a pandemia passou de uma esfera local para uma esfera global, como ocorreu a dispersão e a distribuição do vírus e os fatores que colaboraram para isso acontecer. Os avanços da globalização contribuem através de novas tecnologias e um acesso maior a tecnologias antigas,
como os meios de transporte. Outro fator é o desequilíbrio ecológico e o avanço desenfreado do ser humano sobre a natureza. Os vírus da família do coronavírus foram detectados há algumas décadas. 3 são os tipos de ocorrência mais grave para humanos. Em 2012, ocorreu o SARS-CoV-1, na Ásia continental. Em 2012, o MERS-CoV, na Arábia Saudita. E o atual SARS-CoV-2, que teve seu início na China e Itália, posteriormente atingindo mais de 100 países. Em relação às fontes de transmissão, acredita-se que o primeiro foi através de morcegos, o segundo por camelos e o terceiro também por morcegos. Dados alertam que existem 1,7 milhões de vírus de animais silvestres com potencial para transferência para seres humanos nos próximos anos. Para investigar a proximidade entre o vírus ocasionado em humanos e nos hospedeiros intermediários, foram encontradas similaridades na carga viral e no genoma desses organismos. Vale ressaltar que os animais intermediários sofrem pelo mesmo desequilíbrio que a natureza, não sendo responsáveis pelos surtos pandêmicos. Então, foi proposta uma relação evolutiva através de uma hipótese filogenética entre o coronavírus e morcegos, na qual o ancestral do SARS-CoV se espalhou pela primeira vez em morcegos até chegar a atingir, eventualmente, o ser humano. Mas o que a hipótese filogenética tem a ver com a biogeografia? Uma das escolas da biogeografia histórica é a escola filogenética. Isso é, utilizar a hipótese filogenética dos organismos como base para a conclusão biogeográfica. Então, a relação entre linhagens deve refletir como os organismos se distribuíram em um determinado espaço. Os nós dos cladogramas seriam potencialmente informativos sobre as áreas ocupadas pelos organismos e suas linhagens ancestrais. Então, reflete a ocupação geográfica de um grupo. Nos centros de origem são encontrados os organismos mais ancestrais do grupo. As áreas habitadas por espécies mais primitivas seriam então as áreas mais antigas de ocorrência do organismo, ou seja, o centro de origem, enquanto as áreas habitadas pelas espécies mais recentes seriam, por consequência, as mais recentes de ocorrência do organismo e mais distantes do centro de origem. Então, seria possível pensar sobre a ordem cronológica dos eventos a partir da combinação de filogenias e a distribuição geográfica dos organismos.